Para mim, uma grande honra estar com vocês nessa noite. Todo mundo está me ouvindo bem? Está tudo bem? Estou crendo que a internet, a conexão vai durar, não vai cair, nada vai cair. Eu vou conseguir passar para vocês essas mensagens sem problemas aqui no apartamento em Campina Grande. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem simples sobre um assunto bem profundo, sobre a alegria do Senhor. É, eu quero mostrar, primeiramente, um versículo-chave sobre esse assunto. Talvez vocês já estão pensando em versículos, mas vamos para Neemias, capítulo 8, versículo 10, a última parte do versículo. Vamos para Neemias, um versículo que nos ajuda bastante para entender a importância da alegria em nossas vidas. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história como crente. Na minha vida, esse assunto é um assunto muito importante. Eu passei os primeiros 6 anos, depois do meu novo nascimento, eu recebi Jesus com 16 anos de idade, mas eu não recebi essa palavra que vocês estão recebendo aqui no Connect, cada semana, que vocês estão lendo na palavra, nos livros do irmão Hagin e outros livros abençoados, nas ministrações que vocês estão ah, recebendo, se alimentando com essa palavra. Eu vivei os primeiros 6 anos e meio da minha vida cristã sem alimento, quase nenhum. E por isso me tornei muito fraco. E o diabo aproveitou daquela situação. Eu entrei numa depressão como crente, ah, clamando ao Senhor, cadê a alegria nessa vida cristã? E graças a Deus, eu saí daquela agonia através de uma conexão divina, um encontro divino com alguém que está nos pastoreando na nossa igreja local no Reino Unido até hoje, pastor Derek Walker, da Igreja Bíblica de Oxford. No ano 84, quase no fim do ano, eu ah, eu estava frequentando uma igreja pentecostal na cidade de Oxford e conheci o pastor Derek, naquela época, um dos jovens daquela igreja pentecostal, e ele me ajudou bastante, primeiramente para receber o batismo do Espírito Santo. Que diferença que é o batismo do Espírito Santo fez na minha vida. E com certeza vocês, quem já recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, minha vida mudou completamente, mas não somente o batismo do Espírito Santo eu recebi, mas o pastor Derek, ele começou a me ensinar a palavra da fé. E minha vida mudou em 6 meses. É, uma outra pessoa, até meus companheiros da faculdade estavam notando o que aconteceu contigo. Algo aconteceu. Uma luz voltou para o meu rosto. Na verdade, quando eu recebi Jesus com 16 anos de idade, os alunos na minha escola estavam perguntando: você está bebendo o quê? Você está tomando
o quê? Por causa da alegria. A alegria da minha salvação. Recebi Jesus e tudo mudou. Graças a Deus. Mas ao longo do caminho, por falta de um alimento bom da palavra, me tornei muito fraco e vulnerável ao inimigo, o engano do inimigo, que nos leva para o mundo dos sentimentos, da alma somente. Eu não entendi sobre a fonte de alegria, sobre a força de alegria, sobre a realidade da alegria do Senhor em minha vida, mas quando eu descobri, tudo mudou. E depressão, pensamentos de suicídio, sim, como crente. Sim, como crente. Acontece, infelizmente, na vida de um crente, porque vem um inimigo para pressionar, vem um inimigo para mentir, para gritar no nosso ouvido. Mas graças a Deus, existe uma força na alegria do Senhor. Eu descobri a fonte dessa força. Então, vamos para Neemias e vamos ver algumas coisas. Eu vejo no mundo que estamos vivendo hoje em dia que os crentes estão precisando muito de uma consciência maior da força da nossa alegria, da fonte da nossa alegria. Senão o inimigo vai roubar a nossa alegria. E tem crente com aquele rosto de jumento, né? Parece que aquela pessoa está chupando limão, bebendo vinagre. Aquilo, parece que algo sugou toda a vida, toda a luz do rosto daquela pessoa. Eu não quero ser assim. Eu não quero viver assim. O meu Senhor, ele não planejou uma vida assim para mim, não. Ele planejou uma vida de alegria, de amor, de paz e de alegria. A gente vai chegar em Gálatas, mas daqui a pouco. Mas, primeiramente, eu estou tentando chegar em Neemias 8, esse assunto empolgante. Então, vamos. Neemias 8, versículo 10, fim do versículo, e vamos ler. Ele está dizendo: não vos entristeçeis, não vos entristeçais, né? Diz na minha Bíblia. Tristeza não faz parte da nossa porção, da nossa herança como crente. Sim, podemos experimentar luto quando um, um membro da nossa família ah, vai para a glória. Entendemos, meus pais já estão lá no céu com o Senhor. Sentimos, principalmente no início, aquela dor do luto mesmo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma tristeza que faz parte do ciclo da vida, vamos dizer. Quando alguém vai partir dessa vida para a glória, nossos pais, alguém da família. Vocês entendem? Eu tô falando, e Neemias está falando sobre uma tristeza que vem do inimigo, desse mundo, que vem para dominar, para nos aprisionar, para nos manter em correntes de depressão. A tristeza, diz o salmista, dura para uma noite, para a vida inteira, não, gente. Para meses, anos, não. Eu passei meses, anos assim.
tipo, vivendo embaixo de uma nuvem negra, sem ver o sol da justiça brilhando na minha vida. Mas graças a Deus, o dia chegou e eu entendi, existe uma fossa e uma fonte de alegria. Vamos ver nesse versículo, vamos ler. Se a gente não vai se entristecer, a gente vai fazer o quê? A alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a nossa força. Vamos confessar, vamos declarar essa verdade. A alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. Literalmente, no hebraico, essa palavra força significa fortaleza, tipo torre forte, refúgio, lugar de segurança, lugar de proteção. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, a alegria do Senhor vai nos dar um lugar de proteção. Está chovendo fora, mas a gente, dentro dessa torre forte, podemos viver com alegria. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa a situação com economia, com sociedade, porque a nossa alegria não depende dessas coisas, não. A nossa alegria vem do Senhor. E vamos ver, Neemias está dizendo a alegria do Senhor. Do Senhor. Então, essa alegria pertence ao Senhor. E o Senhor está compartilhando essa alegria conosco. A gentileza do Senhor, né? A bondade do Senhor. Ele tem tanta alegria. O salmista diz no Salmo 16: na tua presença, plenitude de alegria. A destra do Pai, o quê? Prazeres eternos. Delícias, diz uma tradução, uma versão da Bíblia. Minha sogra, a cearense, em Fortaleza, ela fala assim, quando ela está provando de uma comida, é, oh, que delícia! É assim mesmo a presença do Senhor. É uma delícia, uma alegria. A presença do Senhor nos, ah, vai nos alegrar. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Graças a Deus. Então, existe uma alegria do Senhor. Eu quero fazer uma distinção entre alegria e felicidade. E, gente, um dia eu estava pensando, a felicidade vai, vem, vem, mas a felicidade é mais como quem toma cappuccino. Alguém toma cappuccino? A Adriana gosta do café, eu tomo chá, né? Mas o cappuccino, às vezes a gente paga uma fortuna, principalmente hoje em dia nos aeroportos. Quem comprou um cappuccino no aeroporto é quase uma doação de um fígado, de um rim, né? É que coisa cara demais. Que US$ 5, algo assim. É o quê? E a gente pega o cappuccino e somente soprando assim, e a espuma vai embora, e só tem alguns pingos de café, né? Pouco café e muita espuma. Eu vejo a felicidade como espuma no cappuccino, que
qualquer coisa pode levar a espuma e a gente o que a gente tem na caneca, no copo, bem pouquinho, mas a alegria é algo diferente, algo do Espírito, algo do Senhor. Graças a Deus pela felicidade. Não rejeitamos a felicidade, glória a Deus. Mas podemos ver o poder da alegria. A alegria é uma fortaleza, uma força nas nossas vidas. Vamos para Gálatas, Gálatas 5. Eu quase entrei nesse versículo, Gálatas 5, 22. Uma mensagem bem simples, gente, mas estamos vivendo, eu estou perguntando a mim mesmo, eu estou vivendo essa realidade? Ou eu estou deixando as coisas do mundo, as circunstâncias, o que está acontecendo no meu trabalho, o que está acontecendo na minha família, as circunstâncias roubar a minha alegria? Vamos proteger a nossa alegria. Vamos, ah, vamos ficar firmes, segurando a nossa alegria. Não, 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 não. Eu não vou deixar nenhuma coisa, tanta coisa pequena que rouba a nossa alegria. Alguém no trânsito. Gente, é uma adaptação chegando do Reino Unido aqui em Campina Grande. E em Campina Grande, o trânsito mais suave, viu? Fortaleza é uma selva. Um motorista muito agressivo em Fortaleza. Em Campina Grande, o campinense nem tanto, mas quando uma coisa tão simples, uma, uma manobra de um abençoado no trânsito, e você vai perder a tua alegria tão facilmente assim. Não, gente, não, não podemos rir. Tem, tem fortalezense nesse lugar, glória a Deus. Eu estou falando do meu povo, viu? Amamos os cearenses e principalmente os cidadãos de Fortaleza. Mas não devemos deixar a nossa alegria ser roubada tão facilmente, não. Então vamos guardar, vamos preservar essa coisa como nosso amor. Vamos ler Gálatas 5, 22. Ele está dizendo o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. É o quê? O fruto do Espírito. Amor, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Interessante. Alegria, uma manifestação do amor do Senhor. Alegria do Senhor. Isso não é uma coisa de cultura. Eu morei por 2 anos no leste da Europa, na Letônia, que na década de 90, quando eu estava morando lá, ah, o país acabou de sair da antiga União Soviética, daquela miséria de comunismo, mas eu estava ministrando mais nas igrejas russas, e a cultura russa tem uma particularidade, né? O russo, o crente russo, ele, principalmente os velhinhos que passaram pelo comunismo, eles aprenderam como sofrer, como aguentar, como perseverar. Mas para eles, a alegria é mais uma coisa dos americanos. É? Uma vez eu estava pregando na capital da Letônia, a cidade de Riga, numa igreja pentecostal russa, e atrás do palco uma bandeira
dos Estados Unidos. Eu estava olhando para aquela bandeira, eu estava pensando, talvez essa igreja tenha uma ligação, parceria com igrejas nos Estados Unidos, não sei, mas tem a bandeira dos Estados Unidos lá. Eu preguei uma mensagem sobre como vencer a tribulação através do poder de alegria. Quando eu comecei a ministração, eu falei sobre tribulação, sobre pressão, sobre oposição, e todo mundo estava, principalmente os velhinhos, mas todo mundo estava vibrando, vibrando, yes, sim, 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 sim. Mas quando eu entrei no assunto de alegria, tá olhando para mim, hã? Ele está falando sobre um riso, sobre alegria do Senhor. Depois da ministração, subiu o pastor para concluir o culto. Ele falou: muito obrigado, queremos agradecer a nosso querido Simon, dos Estados Unidos. Claro, entendi naquele momento porque a bandeira estava lá. Eles estavam me honrando. Tudo bem, glória a Deus. A bandeira é errada, mas tudo bem. Amém. Primeiramente, somos cidadãos, né, do céu. E, e ele começou a falar: que bom essa ministração do nosso irmão. Temos um ditado, nossos russos, temos um ditado. Nós russos falamos assim. A gente, como russos, a gente nasceu triste, mas os americanos nasceram alegres. Já estava sentado ah, no banco, né, com o rapaz que estava me interpretando. Eu surgiu do meu coração, subiu para minha boca, saiu da minha boca para ele, de voz alta não, graças a Deus, mas falei para ele. E quando a gente nasce de novo, a gente nasce como? Triste ou alegre? Não é uma coisa de cultura, irmãos. Brasileiro é alegre, sempre festa com brasileiro. Nem sempre, né? O Brasil é um país enorme, não podemos dizer que todo país é assim. Quem já passou um tempo em Curitiba? O curitibano muito diferente, né? Muito diferente. Mas é além da cultura, é um espírito. É um espírito. Vamos ler rapidinho, já estou tomando meu tempo, mas vamos avançar só um pouquinho mais. Lendo o contexto, Paulo está fazendo uma comparação entre as obras da carne e o fruto do espírito. Na verdade, a resposta às obras da carne, vamos andar no fruto do espírito, versículo 16. Andai. Andai no espírito. Podemos dizer, no contexto, vamos andar no fruto do espírito, vamos andar no fruto de alegria. Mas a alegria do Senhor faz parte do fruto do espírito. A alegria é um espírito. Vamos para o resto dos aspectos do fruto do Espírito, vamos rapidinho. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não gosto muito dessa tradução, domínio próprio. A palavra antiga, temperança, não funciona muito bem para a gente no século XXI, né? Mas realmente domínio próprio dá a ideia que a gente vai, através da força do nosso braço,
controlar a nossa carne. Não é assim, não. É um espírito de temperança que vai nos segurar no momento quando a tentação chega. A temperança vai nos constranger, vai nos ajudar, vai nos proteger, vai nos segurar, segurando a nossa mão do pecado, graças a Deus. Em cada aspecto que achamos nesses dois versículos, faz parte do fruto do Espírito. E podemos dizer, é um espírito. Vamos ler versículo 1 do capítulo 6 no mesmo contexto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A mesma palavra no grego que achamos no início do versículo 23, mansidão, brandura, mansidão. É um espírito, uma força do Espírito Santo. A gente recebeu, a ficha caiu para mim, no ano 84, no fim do ano, no início do ano 85, quase 40 anos atrás, a ficha caiu para mim. Eu já tenho a alegria do Senhor no meu interior, no meu espírito. Eu estava clamando, esperando uma alegria que vai descer do céu, quando a alegria do Senhor já mora dentro do meu espírito. E como Isaías 61 fala, vamos nos vestir nos, nos vestir com os vestimentos de louvor e de alegria. Eu não vou ficar de pé, perto da minha guarda-roupa, esperando uma camisa voar Não, eu vou me vestir. Eu vou me vestir nessa alegria que já tenho dentro de mim. A alegria do Senhor é a minha fortaleza, mas eu preciso entrar nessa torre forte. Eu preciso deixar a alegria do Senhor não somente viver dentro de mim, o Espírito dentro de mim, mas meu cálice transbordando e essa alegria me cobrindo diariamente, em todos os dias da minha vida. E é algo assim. Só falando dessas coisas, tá borbulhando, a chaleira tá fervendo, né? O inglês pensando em chá sempre, né? A chaleira tá fervendo. E eu tô lembrando essa alegria que eu descobri, minha porção, minha herança, já por anos, mas eu não sabia como me vestir com essa alegria. Nessa noite, eu quero incentivar. Todos nós podemos viver nessa alegria 24/7, gente. Eu sei, as circunstâncias vêm, eu sei, mas nada vai tirar a nossa alegria das nossas mãos, a gente segurando a alegria do Senhor. Para encerrar, eu quero ir nesses versículos que ajudam bastante. Isaías 12. Isaías 12. Vamos rapidinho. Eu vou encerrar com esses versículos. A alegria do Senhor. A nossa força é o fruto do Espírito, o Espírito da alegria, não somente dentro de mim, mas sobre mim, transbordando desse cálice, uma alegria, rios de águas vivas, rios fluindo da presença do Senhor e me alegrando. Existe um rio, diz o salmista, que alegre a cidade de Deus. E somos a cidade de Deus. Amém?
como povo de Deus, existe um rio, existem rios disponíveis para nós. Às vezes ficamos nessa, ah, nessa fase de, eu tô vivendo uma fase seca, né? Eu oro em línguas, oro, orando assim, né? E às vezes tem que preparar a bomba, né? A bomba para deixar a fonte fluir. Às vezes não perseveramos. A gente dá um xandai, xandai, 5 segundos, não está fluindo, então paramos. Não é assim, não, gente. Vamos viver no transbordar dessa alegria do Senhor. Vamos. Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Algo pessoal, gente. Minha salvação. Não somente a salvação, mas a minha salvação. Confiarei e não temerei. Esse mundo tem muita coisa acontecendo hoje em dia para colocar medo, até nos crentes, mas não temerei. Eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor não caiu do trono, não. Ele ainda reina, tudo vai bem. Ele já viu o fim desde o início. E o Senhor soberano, forte, todo-poderoso, então podemos confiar nele. Mas vamos ver, por quê? O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Eu sei verbo connect, América do Norte, eu posso falar em inglês. Então, vou falar em inglês uma coisa que o Senhor falou comigo desse versículo 2. Uma vez eu estava lendo esse versículo na versão inglesa, e o Senhor falou comigo: You are only as strong as your song. Vocês pegaram? Que significa o quê? O Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico. Minha força vem do meu cântico. Quando o meu cântico fica assim, o Senhor me apresenta, algo assim, uma canção. Que é isso? Que miséria é essa? Em vez de colocar no coração no cântico, eu vou, não importa as circunstâncias, eu vou declarar a verdade que meu Senhor é o bom pastor. Eu vou cantar, vou levantar a minha voz, isso rompe coisas, atmosferas, pressões, opressão que vem do inimigo. Ele não gosta da nossa canção, não. Ele não aguenta a nossa canção. Criatura de orgulho, de medo. Porque a nossa canção traz a glória do Senhor, a manifestação da presença do Senhor. E quando eu canto, força vai vibrar do meu interior. Força. Eu vou cantar, eu vou rir, eu vou, eu vou beber dessa fonte inesgotável da presença do Senhor. Aleluia! O diabo não aguenta, ele não aguenta. Ele sai, ele sai. Talvez no primeiro segundo não, mas com essa perseverança de levantar a nossa voz, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Gente, muitas vezes estamos procurando, buscando respostas, uma salvação, vamos dizer, numa situação. Mas vamos perguntar, primeiramente, cadê o meu cântico?
Antes de ver a resposta, antes de ver a salvação, antes de ver a solução, vamos cantar pela fé, vamos deixar o Espírito de alegria fluir do nosso interior. E muitas vezes essa alegria vai engolir toda, toda opressão, todo pensamento mal do inimigo, toda mentira do inimigo. E vai limpando o nosso caminho. Como? Porque essas águas limpam, essas águas. Essas águas têm força. E versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, com a nossa boca como um balde que desce nessa fonte de alegria, e podemos tirar a água da vida, a água da presença dele, e podemos beber e nos saciar da presença dele. Oh, coisa boa! Oh, que privilégio! Que coisa boa que o Senhor eh, ah, deu para a gente como nossa porção, nossa herança. Livre acesso à presença do Senhor. Oh, oh, atravessando aquele véu que ele rompeu e entrando na presença, no trono de Deus. Versículo 4: direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Gratidão, gente. Invocai o seu nome. Aquele provérbio que diz assim: o nome do Senhor torre forte. Quando estamos invocando o nome do Senhor, entramos nessa torre forte, a fortaleza de alegria e vamos experimentar uma proteção, uma força, um fortalecimento em nossas vidas. E diz assim: invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, exaltado o nome do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandiosas coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e júbila, mais do que somente cantar, dar graças, mas exultando, jubilando. Parece tão extremo, né? Essa- Jubilando, sim, um grito de júbilo, um som que vai que vai fazer um efeito no mundo espiritual, que vai causar o inimigo e todas as armadilhas do Senhor, do inimigo que ele preparou para a gente, o Senhor vai causar essas armadilhas para ser quebrados por causa da nossa alegria, a alegria do Senhor. Porque, versículo 6, exulta e júbilo, ó habitante de Sião, somos nós, de acordo com o livro de Hebreus, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, no nosso meio, o Senhor grande, forte, alegre, ele vibra. Estamos experimentando essa vibração. Eu estou vendo os rostos. Vamos vibrar com ele, porque deu tudo certo. Jesus morreu na cruz. Ele pagou o preço, um preço tão grande com seu próprio sangue. Com qual propósito? Para fazer uma troca. As minhas tristezas para a alegria dele. Eu vou viver nessa alegria
Eu estou pregando para mim, gente, deixando vocês escutar. Eu vou viver, porque ontem à noite algumas coisas aconteceram e eu não estava tão vivendo essa alegria tanto não, né? Tem que, ei, rapaz, se acorda. Mas existe uma alegria que vai nos sustentar, que vai nos proteger, que vai nos deixar livres para viver o melhor que Jesus conquistou através da sua morte e da sua ressurreição para as nossas vidas. Em nome de Jesus, extrapolei o tempo, né? Desculpa, pastor, desculpa, mas fiquei empolgado e tão bom compartilhar essas coisas com vocês. Um privilégio. Vamos experimentar essa alegria, vamos, não vamos deixar nenhuma circunstância roubar essa alegria. Vamos praticar essa alegria. Às vezes pela fé, eu não estou, ha, ha. Não, talvez não saia muito facilmente, não, mas um pouquinho de ajuda. Ah, aleluia! Ah, saiu. Glória a Deus. Então, vamos viver com o nosso cálice transbordando dessa alegria do Senhor, a nossa força. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua alegria em nossas vidas. Quer ver essa palavra inteira, Antigo Testamento, Novo Testamento, falando a mesma coisa que o Senhor deu alegria para a gente. O Senhor, nosso cântico, o Senhor, a nossa força, a nossa salvação. Senhor, meus irmãos, nessa noite, todos nós estamos vivendo essa vida contigo, Senhor. Uma vida de alegria, de amor, de paz. Desejamos uma experiência maior dessa alegria, Senhor, durante essa semana, até domingo, Senhor. Vamos tomar posse da nossa herança, essa alegria de uma forma diferente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.